Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai falar a respeito do sequestro chinês dos minerais raros brasileiros. Léo, sequestro chinês? É sequestro chinês. Fica aí no vídeo que eu vou te explicar ainda o que está acontecendo. Vamos contextualizar primeiro os minerais raros, né? Popularmente conhecidos como terras raras. Os minerais raros são 17 minerais, né, bastante raros, essenciais para a fabricação na indústria de tecnologia de ponta, entendeu? É essencial para a indústria aeroespacial, essencial para a indústria energética, indústria de semicondutores, né? Indústria bélica, indústria de comunicação. Então, assim, imagina, gente, é foguete, é míssil, é radar, satélite, laser, automóvel, chip, computador, celular. Então é muita coisa, equipamento médico, é muita coisa aí que usa tecnologia de ponta, e esses minerais são essenciais, né? Agora vamos contextualizar aqui em termo global. Esses minerais, eles são abundantes na crosta terrestre. O que é raro é a concentração suficiente para você poder fazer o refinamento, porque não basta você só extrair essa quantidade grande, você tem que refinar, você tem que separar, tá? Então são dois problemas. Você achar a fonte, né, para você poder ter esses minerais numa concentração suficiente e fazer o refinamento, tá? Hoje, a China, ela tem praticamente de 70 a 80% da produção mundial, tá? 70 a 80% da produção mundial de terras raras é chinesa. E ela tem praticamente 100% do refinamento. Então, a China, na prática, ela tem um monopólio das terras raras, né? Um monopólio. E esse que é o problema seríssimo, por isso que está sendo um assunto bem controverso, e a gente vai chegar lá ainda. Atualmente a China tem metade das reservas de terras raras, o Brasil tem 1/4, o Brasil, é isso aí, minha gente, o Brasil tem 1/4 das reservas de terras raras, é bastante coisa, tá? É o único lugar que pode rivalizar com a China, assim, em termos de reserva, de ter uma produção. E o resto do mundo tem 1/4. Aí se espalha, a Índia tem um pouco, os Estados Unidos um pouco, a Groenlândia, não por coincidência. Mianmar, acho que tem um pouco, Tanzânia, Austrália. Então, a gente está falando da reserva, né? Agora, o Brasil tem 1/4 da reserva, mas tem menos de 1% da produção. Então, nós temos muito, mas não temos nada, né? Na prática, a gente está sentado em cima de uma mina de dinheiro aqui, mas não conseguimos extrair muita coisa, porque a gente não tem empresas investindo em massa aqui nessa mineração, e também o próprio Brasil não tem empresas que conseguem fazer isso. Então, um pouco o refinamento. A gente não consegue refinar nem o nosso petróleo praticamente, quem dirá o minerais raros. Mas vamos lá, continuando. Então, assim, diante desse contexto, dessa realidade, tanto os Estados Unidos, como a União Europeia, como o Japão, como a Coreia do Sul, né, estão tentando correr atrás do prejuízo, né, porque estão praticamente refém da China. Esses países todos eles têm indústria de ponta, mas dependem do fornecimento de minerais raros da China. Tanto que agora, não é, nessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, quando o Donald Trump anunciou lá taxação em cima dos produtos chineses, a China tomou a medida de limitar bastante a exportação desses minerais raros já refinados aos Estados Unidos. E isso prejudicou bastante a indústria norte-americana, tá? Não foi pouco, não. Então, assim, tem uma corrida hoje por isso, né, pela aquisição e pelo refinamento. Os Estados Unidos e a Europa e esses outros países que comentei estão lá atrás da China. A China praticamente, né, a ditadura chinesa conseguiu fazer um projeto de Estado forte para viabilizar isso aí. Então eles conseguiram não só angariar essa produção e esse refinamento, como eles enxergaram também, o mundo começou a deixar, né, muito nas costas da China para fazer para produzir e refinar, e a China se viu numa situação favorável, né?
eles já estavam fazendo um projeto de Estado para poder ter acesso suficiente e conseguiram ter praticamente um monopólio. Aí você vê, a gente assiste aí o Donald Trump falar da Groenlândia, né? Quando ele fala que quer comprar a Groenlândia, quer praticamente tomar a Groenlândia, tem muito a ver com as terras raras também. Ele assinou um decreto liberando, autorizando os Estados Unidos a poder fazer mineração de terras raras no fundo do mar, mas é uma discussão bem profícua e bem complexa, que não pode ser assim, né, unilateralmente, que vai violar o direito internacional, mas ele fez isso, quer dizer, não deixa de ser um desespero. Também fez aquele acordo lá praticamente com a faca no pescoço da Ucrânia, e olha que a Ucrânia nem é uma das maiores da reservas de minerais raros, então assim, a coisa tá bem acirrada, né? E o Brasil é o palco desse, né? É a solução para esses países que estão procurando, que tem indústria de ponta e estão procurando uma fonte de mineral raro. Tanto que esses dias o Parlamento Europeu soltou um relatório com uma expectativa que a América Latina vai se tornar, né, um campo de guerra, de cobiça das potências mundiais com relação às terras raras. Quando o Parlamento Europeu mencionou a América Latina, diga-se o Brasil, né? Tanto que a própria União Europeia já está contando com o acordo do Mercosul para poder ter acesso a esses minerais raros do Brasil. Agora vamos falar do Brasil. Eu já falei que o Brasil tem 1/4 da produção, 1/4 da reserva, quer dizer, e menos de 1% da produção. Aqui no Brasil, em Goiás, né, a mina de Serra Verde, ela é a única mineradora que consegue, ela é a única mina que consegue viabilizar a produção comercial de terras raras fora da Ásia. Né? Pra você ver o tamanho que é a importância do Brasil. Existe outra mina ali também no Amazonas que já está começando a produzir, mas ainda não tem uma produção viável, isso vai acontecer. Isso também é um ponto que eu tenho que frisar aqui. Por que é difícil, né, fazer essa mineração? Porque não é qualquer mineradora que tem cacife para fazer mineração de terras raras. Ela é uma mineração muito arriscada economicamente, tá? Existe chance de não dar certo, da empresa perder muito dinheiro. Para além disso, ela tem uma expectativa de retorno, de começar a ter retorno de 8 a 10 anos, então assim é bem complicado, né? Não é qualquer mineradora que consegue fazer um investimento desse. Essa mineração, essa mina de Serra Verde em Goiás, ela é de um conglomerado de vários investidores aí estrangeiros, sua sede fica na Suíça. Acontece que ela assinou um contrato de compra e venda, lógico, com a China, que tem, né, o monopólio do refino, e praticamente durante um bom tempo tudo que essa mina produzir vai ser vendido aos chineses, tá? Por isso que eu disse que a China sequestrou as terras raras brasileiras. Somado a isso, a mina de Pitinga, no Amazonas, ela é totalmente chinesa, ela é de uma estatal chinesa. Ela pertencia a uma mineradora peruana, foi vendida aí esses dias aí, nem foi muito comentado, né? E isso é um ponto que a gente tem que comentar aqui também. Essa regulação, né, da exploração de minerais raros no Brasil tem que ter uma lei aí muito bem feita, tá? Porque é um ativo muito forte para o nosso país. Se a gente for olhar para a história, o Brasil vive perdendo oportunidade, né? Para você ver, até hoje a gente tem petróleo, mas não tem o refinamento suficiente para o nosso petróleo, para o nosso tipo de petróleo. A gente não consegue refinar todo o nosso petróleo para viabilizar ele comercialmente. E está acontecendo a mesma coisa agora com os minerais raros. Dificilmente o Brasil vai ter apesar que tem um esforço do BNDES, vai ter uma empresa brasileira que vai poder fazer essa mineração. Só que a gente tem que fazer uma regulação forte para poder controlar e para poder maximizar o maior ganho possível dessa mineração, né, pelos estrangeiros aqui no Brasil. E outra coisa, essa é uma opinião minha, eu acho que passou da hora por exemplo, numa situação dessa, todo cidadão brasileiro maior de idade participar do lucro dessa mineração. Passou da hora desse dinheiro vir para cada brasileiro, não é? O petróleo não é nosso? Não é. O petróleo não é nosso. A gente não vê dinheiro do petróleo. O que a gente vê é imposto que a gente paga por um combustível caro, e quando a Petrobras não vai bem,
Se ela vai bem, quem ganha é o investidor, e se ela não vai bem, quem paga o prejuízo é o brasileiro pagador de impostos. Então a gente não tem nada, a gente tem um prejuízo do petróleo brasileiro. Nesse caso, se a gente tivesse uma parte, né, cada brasileiro tivesse uma parte do lucro desse, né, da exploração desses minerais raros, a gente poderia gastar dentro da economia brasileira e fortalecer a economia brasileira, e cada brasileiro que ia gastar, né, ia decidir como é que ia gastar isso daí. Não deixar a mão do Estado, né? Os minerais raros é do brasileiro, mas é o Estado que vai decidir como é que vai gastar. E a gente sabe, né, o Estado brasileiro como é que ele gasta, né? Em prol do cidadão brasileiro. A gente assiste isso todos os dias. Então é isso aí, minha gente. Um assunto bem interessante, né? Vamos assistir aí né, de perto. O Brasil tem tudo, né, mais uma vez, para dar um boom, para fortalecer a nossa economia, mas se a gente for olhar historicamente para trás, eu aposto que isso não vai acontecer. Mas quem sabe, né? Tudo é possível. Então comente aí o que você achou, tá? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva e Deus ilumine a vida de cada um de vocês.